O verbo to do é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. E hoje vou mostrar para vocês a conjugação desse verbo no presente, passado e futuro, além de 5 situações em que a gente pode utilizar o verbo to do. Vamos embora? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o verbo to do, ou seja, o verbo fazer, que é tão utilizado nas conversas diárias usando a língua inglesa. O verbo to do é traduzido basicamente como fazer, porém existem diversas outras situações em que esse verbo é utilizado com um sentido totalmente diferente. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a conjugação desse verbo no presente, passado e futuro. Além disso, vou trazer outras situações onde a gente pode utilizar o verbo to do, além do seu significado básico, que é fazer. Então, para realizar a conjugação do verbo to do no presente, é bem simples. Como é que a gente vai fazer isso? Então, para conjugar o verbo to do, basicamente a gente tem duas variações, do e does. No presente, como é que isso fica? I do, eu faço. You do, você faz. He does, ele faz. She does, ela faz. It does, isto faz. Ou simplesmente faz. Porque muitas das vezes o it nem é traduzido. We do, nós fazemos. You do, vocês fazem. They do, eles ou elas fazem. Então, bem simples, essa é a maneira de conjugar o verbo to do no presente. Agora vamos mostrar a maneira de conjugá-lo no passado. Como o verbo to do é um verbo irregular, ele não segue aquele padrão de colocar ed no final do verbo quando ele vai para o past tense, ou seja, para o passado. Então a conjugação no passado vai ficar da seguinte maneira. I did, eu fiz. You did, você fez. He did, ele fez. She did, ela fez. It did, isto fez. Ou simplesmente fez. We did, nós fizemos. You did, vocês fizeram. They did, eles ou elas fizeram. E agora, para levar esse danado desse verbo para o futuro, como é que a gente faz? Nesse momento aqui, a gente vai utilizar o will. O will é um verbo auxiliar que serve para levar outros verbos para o tempo futuro, tá? Então é bem simples. O que você vai fazer é colocar o will após o pronome e antes do verbo principal da frase, que nesse caso aqui é o do. Então, primeiro, I will do, ou seja, eu farei. You will do, ou seja, você fará. He will do, ele fará. She will do, ela fará. It will do, isto fará. Ou simplesmente fará. Tendo em vista que muitas vezes o it não é traduzido. We will do, nós faremos. You will do, vocês farão. They will do, eles ou elas farão. Então, acabei de mostrar a conjugação do verbo to do nos 3 tempos, presente, passado e futuro. Porém, como eu falei no início do vídeo, o verbo to do não é utilizado apenas para traduzir a palavra fazer. Ele tem também outras utilizações. E é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? E, logicamente, a primeira utilização desse verbo é como verbo principal e significa fazer, o verbo to do. Por exemplo, I do my homework every day. I do my homework every day. Ou seja, eu faço minha lição de casa todo dia. O verbo to do também é utilizado como verbo auxiliar para a formação de perguntas e negações no presente e no passado simples. Por exemplo, para fazer perguntas. Do you like coffee? Do you like coffee? Ou seja, você gosta de café? E também para negações. She doesn't like swimming. She doesn't like swimming. Ou seja, ela não gosta de nadar. Note que em ambos os casos, o do e o does não tiveram uma tradução literal. Eles servem apenas para auxiliar o sentido da frase. No primeiro exemplo, ele é utilizado para fazer a pergunta, ou seja, por isso que ele vem no início da frase. E no segundo exemplo ali, ele está sendo utilizado junto com a partícula not
para dar aquele sentido de negação na frase. O to do também pode ser utilizado para dar ênfase ou intensificar alguma afirmação. Por exemplo, I do love this movie. I do love this movie. Ou seja, eu realmente amo esse filme. Note que aqui o do está sendo utilizado para intensificar aquela afirmação que você está fazendo. Aqui você poderia substituir ele, por exemplo, pela palavra really. I really love this movie. Teria o mesmo significado do I do love this movie. I really love this movie. Seria a mesma coisa basicamente. Eu realmente amo esse filme. Em respostas curtas, o verbo to do também pode ser utilizado para substituir o verbo principal. Por exemplo, I can sing and she can do too. I can sing and she can do too. Ou seja, eu posso cantar e ela também pode. Veja que aqui não foi utilizado novamente na segunda parte da frase o verbo to sing. A gente utilizou o verbo to do porque ele também serve para isso, para substituir o verbo principal da frase, em respostas curtas. O verbo to do também pode ser utilizado em ocasiões coloquiais como um verbo coringa, e é utilizado para representar várias ações de uma forma bem genérica. Por exemplo, what are you doing later? What are you doing later? Ou seja, o que você vai fazer mais tarde? Então deu para perceber que o verbo to do é um verbo bem diferenciado, bem versátil, né? A gente pode utilizar ele em diversas situações. Se você achou interessante essa dica, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aqui no vídeo, comenta o que você achou do vídeo e se inscreve no canal. É bem importante que você se inscreva no canal para que o YouTube saiba que esse vídeo é relevante para você que quer aprender inglês de uma forma definitiva. Então esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima.